que eu tenho estudado há algum tempo, que é um tema que eu tenho lecionado há algum tempo, e que é um tema que cada vez que eu me aprofundo um pouco mais nele, eu vejo que ele tem margem para a gente poder trabalhar ali mais. E como a ideia aqui é um congresso de prática processual civil, né, ninguém melhor do que o advogado que está ali no dia a dia para poder saber, de fato, o problema que o cliente dele tem, né? E eu tenho aqui, já tive dezenas de casos, centenas de casos que têm a ver com esse assunto que eu trouxe aqui, e publiquei recentemente um artigo que eu trabalhei esse assunto, me valendo, inclusive, da doutrina do professor Daniel Assunção Neves, porque é, de fato, um tema que nos pega de uma forma que não tem como fugir. O advogado que hoje em dia está no foro militando, ele nunca trabalhou com impenhorabilidade e ele dificilmente ele é realmente um advogado. E se você ainda não chegou nesse ponto, pode ter certeza absoluta que isso vai acontecer. Então, o que eu quero fazer nesse meu breve tempo é traçar algumas premissas teóricas para chegar em alguns casos concretos. E nesses casos concretos, eu espero trabalhar algumas dicas, se é que eu posso dizer assim, para os colegas que estão aqui me assistindo. Bom, o primeiro ponto, é como eu sei que tem alunos da graduação aqui me assistindo, é importante a gente dizer o que é a teoria das impenhorabilidades. Eu vou ser aqui muito breve, obviamente. Nós estamos tratando da execução. A execução é aquela que busca o patrimônio do executado para poder satisfazer o interesse do credor. Mas essa busca ela tem limites. Essa busca tem que respeitar os direitos também do executado. Então, você, meu cara que está me ouvindo aí, você, minha cara que está me ouvindo aí, que advoga para um executado, pode ter certeza absoluta que uma das principais defesas que você pode ter é se valer da teoria das impenhorabilidades. E aí, já dou a dica desde logo, você deve buscar o artigo 789 do CPC, que é o que fala da responsabilidade patrimonial, e você ali vai perceber que o credor responde com os seus próprios bens, perdão, o devedor responde pelas suas obrigações com seus bens, com seu patrimônio. Então, o nosso foco é a patrimonialidade. Mas essa busca, ela encontra restrições, como eu disse anteriormente, em dois dispositivos no CPC que são muito importantes. O principal deles é o artigo 833 do Código e logo depois o artigo 834, que tratam, como eu disse, da teoria das impenhorabilidades. Mas é importante frisar que não são apenas esses dispositivos que você deve se valer quando estiver diante de um caso desse, quando estiver estudando um caso como esse. A nossa Constituição Federal, ela é tão grande, tão prolixa, que ela trata de impenhorabilidades. Se os colegas forem no artigo 5º, no inciso 26, vão encontrar que lá, no texto constitucional, há uma previsão de impenhorabilidade, dizendo que a propriedade rural, desde que reunidas algumas condições, não pode ser alvo de penhora. Vejam, meus caros, portanto, que esse assunto não é um assunto exclusivamente processual civil, se é que a gente poderia dizer isso. Ele é um assunto também constitucional, e daqui a pouco eu vou reforçar a minha fala citando alguns casos do STF. O que a gente tem, portanto, aqui é um choque de interesses. O interesse do credor, obviamente, que quer fazer com que a sua tutela seja satisfeita, que quer fazer com que aquele crédito que não foi pago voluntariamente seja efetivado, e, por outro lado, o interesse do executado, que eventualmente quer preservar o seu mínimo existencial, quer preservar a dignidade da pessoa humana, quer preservar direitos que para ele são muito caros e que o legislador entendeu que não poderiam ser levados a cabo, mesmo ele tendo aquele débito. Então, portanto, a gente tem, de fato, um choque de direitos fundamentais. O direito à patrimonialidade, o direito à efetivação do credor e o direito de preservação do mínimo existencial daquele executado. É bem verdade que, se vocês forem olhar o artigo 833, a gente não tem ali apenas direitos fundamentais do executado. Por exemplo, se você encontrar no artigo 833, vai olhar o dispositivo, vai ver que ali tem proteção, por exemplo, a partidos políticos. Ali tem, por exemplo, proteção ao interesse público, quando fala, por exemplo, da improbidade de verbas destinadas à educação. De fato, existem, como diz o professor Leonardo Greco, muitos fundamentos constitucionais da teoria da improbidade, mas aquelas que mais nos chamam a atenção são aquelas que visam a proteção do mínimo existencial do executado, como, por exemplo, o artigo 833, incisos 2 e 3, que falam, por exemplo, que não é possível penhorar as roupas do devedor. Não é possível penhorar a cama que o devedor dorme. Não é possível penhorar a geladeira da casa do devedor, porque isso tudo violaria a sua dignidade da pessoa humana, violaria o seu mínimo existencial. Mas é isso que eu estou dizendo. Os colegas que já se formaram sabem que basta ler a lei para entender muito claramente o que eu estou falando.
É claro que eu não vim aqui numa quinta-feira à noite para dizer leia um código. Eu quero aqui aprofundar um pouco mais essa minha ideia. E esse aprofundamento passa por algumas discussões que eu quero travar a partir de agora. Porque nem sempre a resposta está apenas na lei. A gente precisa estudar. Na verdade, melhor dizendo, quase nunca a resposta está sempre na lei, né? A gente precisa se aprofundar e precisa estudar um pouco mais. Então, é importante frisar algumas premissas. A primeira premissa que eu quero deixar é que a improbabilidade é uma matéria de defesa. E, sendo matéria de defesa, cabe ao executado levantá-la. Isso significa que ele tem como regra que alegar e, mais que isso, ele tem que provar. Alegar e provar. Essa é uma tarefa que cabe ao advogado do executado. Não basta, portanto, dizer esse bem é impenhorável. Ele tem que demonstrar essa improbabilidade. Ele tem que justificar essa improbabilidade. Esse é o primeiro ponto fundamental. E isso pega, às vezes, o advogado pelo pé. Eu posso aqui abrir um parênteses, né? Eu trabalhei como corretor da prova da OAB, examinador da prova da OAB por 5 anos. E quantas vezes eu não via o candidato ou a candidata perdendo pontos porque deixava de demonstrar a prova daquela matéria que tinha sido alegada. Né? Alegava na sua petição, mas não trazia a fundamentação, não trazia a prova que iria demonstrar o direito do cliente naquele caso hipotético. E aí, claro, o aluno ali, o candidato, perdia pontos. Se isso acontece num exame de ordem, imagine, claro, num caso concreto. Então, esse é o ponto fundamental. O segundo ponto fundamental é que nós estamos tratando, no mais às vezes, de questões relativas à propriedade. E a propriedade é um direito disponível. Isso significa que, se o executado, se o devedor não se manifestar, se ele não alegar a improbabilidade, como regra, diz o STJ, ocorre a preclusão. E é importante dizer, ele deve alegar isso na primeira oportunidade que ele tiver para falar nos autos, conforme o artigo 278 do CPC diz. Exemplo, no artigo 833, inciso 10, fala que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Imagine que ocorreu um bloqueio, com base no artigo 854, que é o sistema lá do CIS-Bajude, de 20 salários mínimos na conta do seu cliente. Você tem um prazo para fazer essa alegação e prova. Está lá no artigo 854. Você tem 5 dias de prazo para poder demonstrar que aquela verba tem natureza impenhorável e, mais que isso, portanto, provar esse direito. Se você não faz, diz o STJ, ocorre ali a preclusão. O terceiro ponto, como premissa teórica, que eu quero deixar para os colegas, que tudo que eu falei deve ser temperado, deve ser amenizado quando a gente estiver tratando da Lei 8.009 de 90, que é a chamada Lei do Bem de Família. Essa lei, daqui a pouco eu vou voltar, se me permitir, ela tem algumas particularidades. Eu quero, então, passar nessa última fase da minha exposição para tratar de alguns casos práticos sobre a imperabilidade, para não ficar aqui apenas tratando de teoria. Primeiro exemplo, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui aos meus caros congressistas. Eu posso penhorar o salário do devedor para pagar o débito? É claro que se eu estiver perguntando isso relativamente a uma dívida de alimentos, a lei expressamente diz que é possível. Está lá no parágrafo 2º do artigo 833. Claro, dívida alimentar pode ser alvo de penhora. Claro que também, se eu tiver uma dívida, um salário, que seja superior a 50 salários mínimos, ele também é passível de penhora. O CPC fala expressamente, embora seja difícil a gente encontrar alguém que ganhe 50 salários mínimos, embora eu esteja aqui virtualmente ao lado do Daniel, que a gente sabe que o salário dele é muito maior do que isso. Mas, via de regra, a gente não tem, assim, né, professora Flávia, pessoas que têm essa capacidade econômico-financeira tão grande. Então, é uma regra que existe ali, mas que na prática tem pouca aplicação concreta. Eu imagine, meus caros, que você tem ali um cliente que está tentando receber ali, com muito custo, o seu crédito, ele não encontra patrimônio algum do executado, e aí ele descobre que o executado tem lá um salário, por exemplo, de 15 mil reais. Será que pode haver a penhora de parte desse salário para o pagamento da dívida? Essa é uma questão muito interessante e que já está na jurisprudência. Eu vou permitir citar aqui o recurso especial, o embargo de divergência, recurso especial número 1.582.475, em que o STJ se debruçou sobre o assunto. Sugiro que os colegas vão até lá e olhem. E o STJ, então, criou algumas balizas, a meu ver, até de forma pouco segura, para não falar outra coisa,
mas criou algumas balizas para dizer, não, em alguns casos é possível haver a penhora do salário do devedor, desde que limitada a determinada percentual, como, por exemplo, 30% daquele montante que ele recebe, desde que não atrapalhe a subsistência do executado. Eu tenho minhas dúvidas, minhas restrições a essa corrente, mas, enfim, estou apenas aqui expondo o problema. Uma outra questão interessante também, um caso prático. Eu posso penhorar investimentos do executado? Bom, eu já citei anteriormente, o artigo 833, inciso 10, diz que a caderneta de poupança é impenhorável, mas imagine que o executado não tenha dinheiro em poupança. Ele tenha dinheiro no CDB, ele tenha dinheiro em qualquer outro tipo de investimento, ou ele tenha dinheiro em conta corrente. Será que é possível haver a penhora? Diz o STJ, sim. Essa questão tem que ser analisada. Mas de que maneira isso vai ser analisado? E aí eu trago aos colegas. Embaixo da declaração, no recurso especial número 1.453.468. O que disse o STJ nesse julgado? Qual é a mens legis, qual é o fundamento constitucional do inciso 10 do artigo 833? Proteger o mínimo existencial do executado. Aquele dinheiro ali é o dinheiro que ele tem para se manter, para eventualmente uma emergência. É o dinheiro que ele tem como reserva. A poupança é, citando até o professor Daniel Neves, que eu citei no meu texto, é a principal forma de investimento, de segurança do brasileiro comum. O que disse, então, o STJ? Ora, se a ideia é preservar o mínimo, não interessa muito se esse dinheiro está na poupança, se esse dinheiro está na conta corrente, se esse dinheiro está no CDB. Se é um tipo de investimento para segurar o mínimo essencial do executado, ele vai ser impenhorável. Vejam o que está acontecendo, meus caros. No meu primeiro exemplo, o STJ foi além da lei para dizer pode penhorar o salário. Nesse meu segundo exemplo, o STJ foi além da lei para dizer não pode penhorar o CDB. Vejam que, portanto, a jurisprudência ela vai para cá ou para lá, conforme os incisos forem sucedendo, de acordo com, claro, vários fundamentos, mas a gente tem um alargamento ou não, uma mitigação dos incisos do 833 de acordo com o tipo de matéria que está sendo alegada. Vou dar mais um exemplo. Já citando a Lei 8.009, encaminhando para o meu final. Eu posso penhorar a residência do executado? Essa é uma regra interessante, eu até brinco com os meus alunos de graduação, eu vi que tem alguns aí no chat, agradeço o pessoal que está aqui por assistindo. É uma regra que o homem médio, né, o cidadão comum, ele conhece. Ah, não, se eu tiver a minha casinha, se eu tiver ali a minha residência, eu não perco a minha casa. Tudo bem. Mas se não for uma casinha, se for como um caso que chegou ao TJ de São Paulo, de um devedor que tinha um imóvel de 24 milhões de reais. Ele só tem um imóvel, ele não tem mais nenhum, ele só tem um imóvel avaliado em 24 milhões de reais. Será que é razoável que ele mantenha a sua propriedade? É razoável que ele mantenha o seu imóvel e não pague os seus débitos? O TJ de São Paulo, nesse caso, julgado em agosto de 2021, depois eu posso passar o número cumprido para as pessoas, julgado pela 10ª Câmara Civil do TJ de São Paulo, diz que pode penhorar. Pode penhorar, mas só 10% do valor. Significa dizer, vamos alienar esse imóvel e 10% do valor desse imóvel vai ser usado para pagamento do débito, porque já é suficiente. 2,5 milhões praticamente já vão ser suficientes para pagar o débito. Mas olha que interessante. O STJ, num julgado de maio do ano passado, 2021, terceira turma do STJ, relatado pelo ministro Marco Aurélio Belize, nosso coordenador lá no grupo do CNJ, né, professora Flávia? Ele disse, recurso especial, agravo em recurso especial número 1.754.559 do DF. A jurisprudência dessa corte é no sentido da impenhorabilidade do imóvel em que reside o devedor, por se tratar de bem de família, independentemente do valor. Vejam, portanto, que esse julgado que eu acabei de citar é contrário à decisão do TJ de São Paulo que eu citei anteriormente. Vejamos o que vai acontecer no futuro, se esse julgado do TJ de São Paulo vai ser mantido ou não pelo STJ. E aí, nesses 2, 3 minutos que eu tenho para terminar, eu quero aproveitar da coincidência. Eu acho que, às vezes, as coincidências dizem muito. Exatamente hoje, dia 3 de fevereiro, estava pautado, confesso aos colegas que eu tentei olhar, mas não consegui, mas estava pautado no Supremo o julgamento do recurso extraordinário da tese número 1127.
que trata sobre a possibilidade ou não de penhora do bem de família do fiador num contrato de locação comercial. Muito rapidamente, para os graduandos que estão aqui me assistindo. A Lei 8.009 diz que o devedor que tem o seu bem não perde o seu bem, mesmo tendo ali sua dívida. Mas traz algumas exceções no artigo 3º da 8.009. Uma dessas exceções é se esse devedor for um fiador. Então, eu tenho o meu imóvel, fui lá e afiancei um contrato. Eu fui o fiador, por exemplo, pessoa Daniel. Aí é tranquilo, que eu sei que eu não vou precisar, né, me preocupar nunca. Mas vamos imaginar que o pessoa Daniel ele resolva investir 40 milhões de reais do patrimônio dele para comprar lá o Rafinha para jogar na Portuguesa. Ele resolve fazer isso. E aí, infelizmente, acontece um problema e não consegue honrar essa dívida. Eu sou o fiador do pessoa Daniel. Eu não tenho patrimônio, eu tenho meu único bem imóvel. Diz lá o artigo 3º da 8.009, o fiador perde o seu bem. É claro que ali na 8.009 ele está falando de locação, né? Não é o nosso caso aqui especificamente, mas, enfim, só para a gente poder ilustrar o exemplo. Esse caso que está no Supremo, cujo julgamento está empatado em 4-4, discute exatamente se é possível ou não penhorar o imóvel do fiador num contrato de locação comercial. Então, só para aproveitar o exemplo. Em vez de contratar o Rafinha, o Daniel fez uma locação lá para aumentar um ginásio da Portuguesa. Locação comercial. E aí eu fui o fiador. Não houve o pagamento do valor do aluguel, feita a execução desse contrato, o locador não tinha condições de pagar ou não pôde pagar, o fiador é demandado, eu apareço. Eu venho opa, não pode penhorar o meu imóvel, por quê? Porque é o imóvel onde eu resido, porque a Constituição garante a dignidade da pessoa humana, e a dignidade da pessoa humana está atrelada ao direito à moradia. Então, não pode penhorar o meu imóvel, e essa tese está no Supremo. Como eu disse, está empatado, e hoje, dia 3, estava previsto a continuidade desse julgamento. Confesso aos colegas que não consegui descobrir se, de fato, entrou na pauta ou não. Veja, portanto, meus caros, e aí estou encaminhando para o final, que esse assunto, só esse assunto, daria para a gente fazer um congresso inteiro. Vamos fazer um congresso sobre impenhorabilidades. Cada palestrante vai falar sobre um artigo, um inciso do artigo 833. Isso é, meus caros, prática na veia, prática direta. Isso é, efetivamente, levar a sua teoria para a prática. E para tentar resolver ou não a vida do seu cliente. Vejam, se você for o credor ou o devedor, não interessa. Se você é advogado de qualquer uma das partes, saber esse assunto é fundamental para o seu dia a dia. E se você ainda não é formado, se você está estudando, esse é um assunto de pesquisa muito profundo. Não sei se o pessoal consegue ver, lá no fundo da tela da professora Flávia, existe um livro chamado Execução Civil. Se a professora Flávia puder depois mostrar quando voltar, aí acho que eu estou na tela sozinho, né? Esse livro de Execução Civil foi publicado agora em 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem diversos textos sobre execução civil, e vários deles tratam sobre isso que a gente está tratando aqui. Então, vejam, meus caros, a importância desse tema. E agora, para encerrar, eu imagino que talvez possa ter alguma pergunta, né? Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite que a Escola Mineira de Direito me fez, embora eu tenha escolhido ficar no final, né? Eu fui convidado pelo professor Fernando, e agradeço muito mesmo essa oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite para vocês aí. Professor Márcio, a Escola Mineira de Direito é que agradece, né, por ter você aqui, por ter você no nosso curso de pós-graduação como um dos coordenadores.